bom dia, galerinha, mais ou menos, classe MQV, estamos juntos aí novamente na nossa escola dominical. E hoje a nossa intenção é encerrarmos então nosso estudo sobre os reis, primeiro livro e segundo livro dos reis do povo de Deus, do povo de Israel, ok? Então é o que nós faremos hoje, espero que você esteja bem, esteja aí conectado comigo, para que a gente consiga então encerrar o estudo desses dois livros. Vamos lá então, vamos começando. Na semana passada então nós vimos 3 reis de Judá, e você está vendo agora na sua telinha aí, certo? Nós vimos Manassés, Amon e Josias, 2 reis maus, Manassés e Amon, e rei Josias, que foi um dos bons reis de Judá. Inclusive com Manassés, nós vimos que foi o ápice da idolatria, e ali então Deus sentenciou contra Judá. Deus disse que ele entregaria Judá nas mãos dos seus inimigos, por causa do pecado, por causa da idolatria, da infidelidade, da desobediência do rei e do seu povo. Depois disso nós vimos que o rei Josias então foi um dos bons reis de Judá, e ele então levou o povo à adoração, o livro da lei foi encontrado e foi lido perante o povo, e ali houve então a renovação da aliança do povo de Judá com o seu Deus. Agora Deus não havia esquecido do pecado do povo. Manassés foi o ápice, mas nós tivemos uma sequência de maus reis de Judá que levaram então o povo à infidelidade. E Deus agora então iria, para disciplinar o seu povo, ia colocá-lo então nas mãos de um inimigo poderoso. Então nós encerramos com Josias, um bom rei. E agora então nós veremos os últimos 4 reis de Judá antes da queda, que já estão aqui no nosso esboço. Dá uma olhadinha lá. Nós temos então Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e por fim Zedequias. Então os 4 últimos reis de Judá, ok? E é o que nós veremos hoje então, os últimos momentos do reino do sul, do reino de Judá, os últimos momentos antes da queda de Judá, assim como Israel já havia caído nas mãos dos assírios, e nós vimos isso, mesmo que rapidamente, e agora veremos então Judá caindo nas mãos também de um inimigo poderoso ali nos seus dias. Então vamos lá, vamos falar então aqui desses últimos momentos, e esses últimos momentos então contemplam o período do ano 609 a.C. até o ano 586 a.C., ok? Então esse é o período que nós veremos agora, com esses últimos 4 reis então de Judá. E aqui então esse último quarteto é formado por 4 reis maus, eles já estão na nossa tabelinha ali do lado, dos reis maus, e é isso mesmo, então os últimos 4 serão maus reis. Por quê? Todos eles conduziram o povo então à infidelidade e à adoração a outros deuses, e fizeram aquilo então que era mal perante o Senhor. O primeiro rei que nós vamos ver então é o rei Jeoacás, filho de Josias, ok? E ele então tem a sua história narrada no capítulo 23, a partir do verso 31 até o verso 35. Então uma pequena narrativa que nós temos ali, porque o seu reinado então foi de apenas 3 meses. Isso mesmo, o reinado de Jeoacás durou apenas 3 meses. Por que isso? Depois você pode conferir ali na sua Bíblia. Porque vocês lembram, Josias havia sido morto em combate então contra o Egito, Faraó Neco, que subia então para atacar os assírios, e no meio do caminho então encontra Judá e o seu rei, rei Josias, e o rei Josias então é morto. Então o que vai acontecer agora? O faraó do Egito, Faraó Neco, ele vai então aprisionar este rei. Ele vai levar cativo Jeoacás lá para o Egito, e lá mesmo, no cativeiro, ele vai morrer. Então, por esse motivo, que nós vemos então que o reinado de Jeoacás aqui ele é tão curto. Por quê? Porque o Judá então agora ficará vassalo, um reino vassalo, será submisso então ao Egito. E o que Faraó então vai fazer? Ele vai justamente levar cativo o rei de Judá, ok? Então Jeoacás
né, num curto reinado, é levado cativo lá para o Egito. E além disso, né, como sendo um povo vassalo, tinha que pagar tributos, então, para o Egito. Né? Então nós vemos Judá agora nas mãos do Egito, ok? Agora, quando o faraó Neco faz isso, né, quando ele leva Jeoacás cativo, ele põe no seu lugar um outro filho do rei Josias para ficar reinando lá, e para que permanecesse, né, sob então as ordens, né, aqui do Egito. E esse rei é justamente Jeoaquim, né, que é um outro filho do rei Josias. Então Jeoacás é levado cativo para o Egito e lá ele vai morrer. E a partir daqui então nós vemos, depois de ser colocado no trono então pelo próprio faraó, né, lá do Egito, o rei Jeoaquim. A história de Jeoaquim está narrada ali também ainda no capítulo 23, né, porém agora vai do verso 36 até os primeiros versos lá do capítulo 24, que vai falar então justamente sobre o reinado de Joaquim. Bom, como eu já disse, né, esse quarteto aqui é um quarteto dos reis maus. Então, também fez ele o que era mal perante o Senhor, né, mas o rei Joaquim ele vai reinar durante um bom tempo lá em Judá, né, ainda em Jerusalém. Isso nós encontramos ali no verso 37 deste capítulo 23. Olha só. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. E no verso 36 ali anterior vai dizer justamente, né, que ele reinou 11 anos em Jerusalém. Ok? Então temos aqui o rei Jeoaquim, um rei mau que vai reinar durante 11 anos. E aqui acontece justamente um fato curioso. Por quê? Agora não mais o Egito é o império dominante. Então agora o Egito também passa a ser vassalo da Babilônia. Sim, agora o império dominante, o império poderoso aqui, nesse momento da história, é a Babilônia. E o rei, muito conhecido de nós, é o rei Nabucodonosor. Então ele é quem está no poder lá na Babilônia. Então ele torna o Egito seu vassalo e de igual forma também a Judá. Judá então passa a ser vassala, submissa agora da Babilônia. E aqui então nós vemos, quando pela primeira vez então agora a Babilônia vai cercar, vai sitiar Judá e Jerusalém. Por que isso? Porque o rei Jeoaquim ele vai agora se rebelar. Ele decide não ser mais submisso da Babilônia, ele vai se rebelar. E, inclusive ele vai contrariar a sentença, a palavra do Senhor, que disse que colocaria Judá nas mãos dos seus inimigos, mas o rei aqui se rebela, mesmo sabendo que não havia nenhuma chance, mas ele se rebela contra a Babilônia. O que vai acontecer? O próprio Deus vai enviar então a Babilônia ainda mais forte, com seu exército, até lá, até Judá, até Jerusalém, e outros também inimigos do povo de Judá também vão até lá. Então essa rebelião do rei Jeoaquim aqui de Judá vai ser controlada. E aqui é aquilo que nós chamamos da primeira invasão, digamos assim, da Babilônia contra Judá e contra Jerusalém. Então nós já estamos aqui no ano 602 a.C. Isso então nós vamos estar narrado, nós vamos ler um verso aqui das Escrituras para que você me acompanhe, tá? Então está lá, no capítulo 24, verso 1, diz assim: Nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou sendo seu servo, e então se rebelou contra ele. E olha só agora o verso 2. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para os destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Muito bem, então vemos aqui, agora a Babilônia vai com força contra Judá e contra Jerusalém, a rebelião do rei Jeoaquim, e o Senhor mesmo manda outros inimigos também aqui para subjugarem o povo. Ok?
então aquilo que nós chamamos de primeira deportação, a primeira invasão então da Babilônia, né, para com Judá, em especial a sua capital aqui, Jerusalém. Ok? Tempos depois, o rei Joaquim também vai morrer. Ok? E quem vai reinar no seu lugar? Joaquim. Ok? Joaquim, então, agora é o nosso próximo rei, o rei que nós vamos ver agora. Então, a narrativa acerca do reinado de Joaquim também ela é breve. Apenas aqui do verso 8 até o verso 17 deste mesmo capítulo 24. E diz assim, vamos ver aqui apenas um verso, nesse momento, o verso 12. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Então olha só. Vemos então aqui uma segunda ida de Nabucodonosor até Jerusalém, já aqui no reinado de Joaquim. Então Joaquim, ainda com poucos 3 meses de reinado, já recebe então aqui uma visita indesejável, que seria então aqui a Babilônia, com o seu rei aqui, Nabucodonosor. Mas olha só, então aqui já estamos no ano 597, então tempos depois da primeira deportação, temos agora aqui uma segunda deportação, onde justamente Nabucodonosor agora vai levar o rei, vai levar a nobreza, vai levar soldados e profissionais ali de Judá, cativos então agora para a Babilônia. Então nós vemos nesse trecho que eu li aqui, então que Nabucodonosor vai até Judá, até Jerusalém, e o rei aqui então, ele não se rebela, Joaquim, ele se rende, ele se entrega então aqui à Babilônia, e eles são levados, ele, o rei, a nobreza, diversos outros profissionais, soldados são levados então até a Babilônia, ok? Quer ver só mais um texto aqui, o verso 14 desse mesmo capítulo? Transportou a toda a Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Então, nesta segunda deportação, são estes então aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. O rei Joaquim e também toda essa outra turma ali que nós vimos, ok? Então aqui nós temos no ano 597 já a segunda deportação, ou seja, a segunda leva de cativos aqui de Judá e de Jerusalém lá para a Babilônia. Agora nós temos um último rei aqui ainda de Judá para nós vermos, que é justamente o rei Zedequias, que fora colocado no trono pelo próprio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que ao levar então o rei Joaquim cativo, coloca então no trono a Zedequias. E a história então de Zedequias está narrada nesse mesmo capítulo 24, do verso 18 até o capítulo 25, verso 7. Não preciso lembrá-los que foi um rei mau também, já falamos isso, também um rei que conduziu o povo a infidelidade para com o Senhor, então foi um rei mau, e ele reinou durante 11 anos, 11 anos então reinou Zedequias em Judá, ali tendo ainda Jerusalém como a sua capital, ok? E isso nós vemos ali no verso 18, olha só. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Então aqui é a narrativa desse quarto rei do dia de hoje, o último rei de Judá, e também um rei mau, então, fez aquilo que era mal perante o Senhor. E o que vai acontecer? Então agora aqui é o desfecho dessa história, então aqui, da história da nação aqui do Reino do Sul, de Judá. Por quê?
porque diferentemente, né, do que fizera Joaquim, aqui Zedequias, né, o rei Zedequias, ele não vai se render à Babilônia, ele vai agora se rebelar contra a Babilônia, novamente contrariando a palavra do Senhor. Ao invés de se entregar, né, e se render, ele e o seu povo, não, ele se rebelou. E agora então, né, é um dia trágico, né, um momento trágico aqui da história do povo de Judá. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui então nas Escrituras, verso 20 aqui ainda deste mesmo capítulo 24. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. E olha só o que vai acontecer. Agora já no capítulo 25, verso 8 a 12. Olha só. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns, para vinheiros e para lavradores. Então aqui é a invasão, né? A rebeldia então do rei Zedequias trouxe novamente, né, aquilo que nós chamamos como a terceira deportação e a terceira invasão, na verdade, agora aqui, né, da Babilônia contra Judá, contra Jerusalém. Então já estamos aqui no ano 586 a.C. Então aqui é a data, né, da queda de Judá, né, quando a Babilônia então entra em Jerusalém, a capital, né, e pela narrativa que nós vimos ali, né, a casa do Senhor ela é destruída, o templo é destruído, os muros da cidade, a cidade é saqueada. Então Judá e Jerusalém são humilhados, né, pelos seus inimigos, né, aqui pela Babilônia. E algo também interessante que nós vemos, né, em virtude da rebeldia, né, de Zedequias, o que vai acontecer? Ele vai ser preso, né, aqui também. Olha só o que acontece com ele, no capítulo 25, verso 7, um pouquinho antes daquilo que a gente viu. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então aqui o resultado da rebeldia de Zedequias, ele também foi preso, né, e também foi levado cativo, e lá no cativeiro mesmo o rei Zedequias ele vai morrer. Então aqui é o desfecho dessa história, né? Judá então, Jerusalém cai na mão da Babilônia, né? Judá então aqui, Jerusalém, em especial a sua capital, né, é humilhada aqui frente a esse inimigo tão poderoso, conforme as palavras do Senhor. Deus então conduz o povo ao cativeiro para discipliná-lo, uma vez que o povo, o seu rei, o povo de Judá, também havia um pecado contra o Senhor, a infidelidade, a idolatria do povo. E Deus havia avisado, Deus enviou, os seus profetas ao longo de toda essa história, para que eles se voltassem novamente para com o seu Deus, para que pudessem então, através da sua obediência, receber da presença de Deus e receber das bênçãos de Deus. Agora isso nem sempre aconteceu. Então, como resultado desta infidelidade, da desobediência, então, agora Judá, assim como já tinha acontecido com o reino do norte, Judá também, reino do sul, cai na mão dos seus inimigos e agora vai para o cativeiro, ok? O cativeiro na Babilônia. Muito bem, mas aqui é um fato interessante que nós temos que registrar, Já no finalzinho desse livro aqui, o autor fez questão, de mostrar para nós, uma luz no fim do túnel, porque apesar de esse povo agora estar indo cativo, o rei Joaquim, sim, o antecessor de Zedequias, que havia sido levado, cativo anteriormente, lá na segunda deportação, ele ainda permanecia lá preso, e agora então ele sairá da prisão, ele vai receber honras, e lá ainda vivendo na Babilônia,
mas ele vai ter o direito, então, né, de ter um outro lugar para ele morar, né, ele vai receber uma pensão diária e lá ele vai ficar, então. Né, então, o que nós percebemos nisso? Né? Que Deus não havia abandonado o seu povo, que Deus enviou sim para o cativeiro, mas para discipliná-lo, e que esse povo voltaria para casa, conforme a profecia, conforme a palavra do Senhor Deus. Né? E depois de 70 anos, esse povo então voltaria para casa. Então aqui é uma primeira informação, né? Justamente o fato do rei Joaquim agora ter sido honrado, né? Lá mesmo na Babilônia. Então aqui, né, nós encerramos a narrativa do livro de 2 Reis, justamente com a queda de Judá. E agora então nós trocamos aí da sua telinha, esse esboço aí que você estava vendo, nós trocamos agora por um outro, né? Por quê? Porque nós estamos encerrando o nosso encontro, né, acerca dos reis de Israel, né? E o que nós falamos então quando nós começamos lá atrás, né, tratando do primeiro livro dos reis, finalizando hoje com o segundo livro dos reis. É o que você vê agora aí na sua telinha, né? Então nós vamos apenas aqui agora fazer o fecho, né, desses nossos encontros aí. Já estamos há alguns dias, né, trabalhando, tratando então acerca dos reis, né, do povo de Deus. Então, olha só, nós começamos falando, né, do fim do reinado, né, do grande rei Davi, né? Então 40 anos ele reinou, né, ainda como um reino unificado, né, um único povo, uma única nação, né? E vimos que o livro, né, de 1 Reis pega o finalzinho então do rei Davi e depois vai trazer para nós, né, o reinado, né, do rei Salomão, né, então do ano 970 até o ano 930 a.C., né, onde então a nação, né, de Israel conhece o seu auge, né? Agora nós vimos em seguida, né, se aqui, né, nesse livro dos reis nós encontramos o auge, nós vemos também o declínio desta nação, começando obviamente pela divisão do reino, né, onde Benjamim e Judá então formarão, né, o reino de Judá, o reino do sul, e as outras 10 tribos formarão o reino do norte, o reino de Israel, né? É um longo período da história, né? A narrativa começa falando do ano 970 a.C. e vem terminar aqui, né, com a queda de Judá no ano 586. Então, um longo período da história. Acontece então a queda de Israel no ano 722 a.C., nas mãos dos assírios, e agora esse povo não volta para casa, é um povo que se misturou, né? Não é mais o Israel de Deus, né? É um povo híbrido, totalmente misturado com outros povos, outras culturas, tá? E não volta para casa, né? Não vai acontecer. Ao contrário aqui de Judá, né? Que nós sabemos que caiu sim nas mãos da Babilônia, né? No ano 586. Mas depois de 70 anos de cativeiro, esse povo voltará para casa. E isso nós vamos estudar na sequência, né, nos outros livros que temos ainda pela frente. Tá? Nós vimos aqui uma intensa ação dos profetas, né, em especial Elias e Eliseu, tá? Mas outros profetas também, né, nós citamos aqui ao longo desses 2 livros. Ok? Então, algumas aplicações rápidas aqui para a gente, né, que nós tiramos aqui desses 2 livros, né, de tudo isso que nós tratamos acerca da história do povo de Deus, né? Nós vemos então que Deus exige fidelidade, sim, né? É o primeiro mandamento, né? Não há outros deuses, né? Você não deve adorar outros deuses, ok? Eu sou, né? O Senhor disse, né? Eu sou o único Deus. Então Deus exige fidelidade do seu povo. Em alguns momentos isso aconteceu, em outros não. E a sentença do Senhor então veio para com o seu povo. Deus exige fidelidade, Deus exige obediência, né? Deus exige justiça, Deus exige uma vida de santificação. E quando isso acontece, atrai então paz, atrai as bênçãos de Deus, atrai prosperidade. E nós vimos isso ao longo de toda a narrativa, né? Sempre que o rei e o povo adorou ao Senhor, viveram dias de paz contra os seus inimigos, dias de prosperidade. Agora, quando o povo
praticou idolatria, né? Ele se afastou então de Deus, e aí atraiu, né, para si a maldição de Deus, porque é isso que acontece quando o povo de Deus caminha longe dele. Para encerrarmos então o nosso encontro, né? Judá cai então no cativeiro, mas vai voltar para casa. Eu quero que você fique com essa expectativa, porque nos próximos livros a gente vai ter a chance, né, de falar um pouco mais sobre a história do povo de Deus, tá bom? Espero aí que você tenha conseguido, né, me acompanhar ao longo de todos esses encontros, né, onde falamos então desse período da monarquia aqui de Israel, e ainda tem muita coisa boa para estudarmos, né, aqui como classe MQV, aqui na Escola Dominical, tá bom? Gente, tenham todos aí um ótimo domingo, Deus abençoe, um forte abraço, até mais.